A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã dos nossos juvenis. Estamos muito felizes de mais uma vez estarmos aqui com você nesse novo e último trimestre deste ano de 2025. Nossa, como o tempo voou, não é? E nós já estamos aqui chegando no final do ano, nesses 3 últimos meses, aonde nós estaremos estudando falando sobre andando em amor. Esta é a nossa nova lição da Escola Dominical para os Juvenis e estamos muito felizes porque esta lição preciosíssima vai tocar em vários aspectos daquilo que nós achamos que é o amor. Vamos iniciar esta aula de hoje para o dia, não é, 5 de outubro, falando sobre Deus é amor. Esta é a essência do nosso Deus, é o seu atributo moral no qual ele se comunica com os homens, com a sua criação. Portanto, nós vamos ver vários aspectos sobre o amor, não é? Este tema que é tão falado, é tão debatido, é tão mal entendido, não é? Os livros de história, os livros de romance, as pessoas neste mundo não são elas que vão nos ensinar sobre o amor genuíno de como nós devemos amar, como nós devemos amar as pessoas, amar a Deus, amar o nosso próximo, amar até os nossos inimigos. Isso está bem explicado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Portanto, neste trimestre vamos estar comentando muitas coisas, principalmente aquilo baseado em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, não é? Que Paulo ele escreve àquela amada igreja que estava em Corinto. E, portanto, se hoje você está preparado, você já tem a sua revistinha, então vamos lá falar um pouco sobre esta lição de número 1, Deus é amor. Vamos lembrar que neste trimestre, como nós estamos falando sobre o amor, é um tema mais prático. Nós não vamos ter aqui talvez mapas, nem mostrar cidades, não é? Mas vai ser uma classe mais prática. No entanto, vocês vão ter também o nosso roteiro, que nós dividimos em 3 tópicos e 3 subtópicos, que vocês poderão baixar e está na descrição deste vídeo, assim como também nós temos um PowerPoint, né, mais simples para poder abranger e falar sobre tudo aquilo que nós estaremos falando nestas lições, mas estará também na descrição do vídeo para você também usá-lo da maneira que você melhor compreenda que será de bem para a sua classe. Amém? Muito bem. A lição de número 1, God is Love, né? Deus é amor, aí, para dia 5 de outubro de 2025. Se esta é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber, né, as nossas pré-aulas, não somente a dos juvenis, mas também a dos jovens e a dos adultos, pela nossa professora Manuela Barros, e assim juntos estaremos estudando esta lição e consolidando não somente os nossos juvenis, mas a igreja, não é, nesses temas tão importantes para a Igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Meu nome é missionária Vânia da Silva e estou muito alegre de estar aqui com você para esta nova lição. Portanto, vamos lá começar? O nosso texto áureo se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que versículo lindo! Como é que você conhece uma pessoa? Você sabe que uma pessoa conhece a Deus, tem um relacionamento com Deus, não é? E quando nós falamos de conhecer a Deus, não é apenas saber, ok, Deus está no céu, Deus é aquele Deus Todo-Poderoso, está sentado lá no céu. Não, não é somente isso, é ter este relacionamento, é conhecimento, saber quem Ele é verdadeiramente. E quando nós amamos a Deus, então nós podemos conhecer, nós podemos ver que a pessoa conhece a Deus pelo amor que ele reparte para com as pessoas também. Amém? Aí está o nosso texto áureo. A nossa leitura bíblica está em João 3,16, versículo muito conhecido que você deve pedir aos seus alunos para que eles possam memorizar este versículo. E também 1 João, capítulo 4, do verso 8 até o verso 21. É uma leitura um pouco extensa,
Entretanto, muito importante que você possa a fazer na sua classe de aula. E aí, então, está o nosso estudo para o dia de hoje, repartido em 3 tópicos. O primeiro, a essência do amor divino. O que é que contém, o que é o amor de Deus, o amor divino. Segundo lugar, o amor revelado na Trindade. Vamos lembrar que não é somente Deus Pai que ama, Deus Filho também demonstra o seu amor e Deus Espírito Santo também. Portanto, toda a Trindade, ela revela, ela demonstra, reparte o seu amor para com o homem. Muito bem. E em terceiro lugar, a experiência do amor divino. Quando eu experimento o amor divino, o que é que deve acontecer comigo, com o seu aluno? Como é que nós caminhamos? Amém? Aí então, em primeiro lugar, a essência do amor divino, os nossos subtópicos. O amor de Deus, ele é sacrificial, ou seja, ele faz um sacrifício. Em segundo lugar, o amor de Deus é um amor incondicional, ele não põe condições. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, amou a todos, amou a toda criatura. Em terceiro lugar, o amor de Deus ele é imutável, ou seja, ele não muda. Olha aí, então, vamos ao nosso primeiro tópico e primeiro subtópico. O amor de Deus, o amor divino é um amor sacrificial. O que é que nós vamos encontrar em Isaías 53:5? Ele diz: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Que coisa linda, que demonstração de amor. Jesus, ele demonstra o seu amor porque ele se ofereceu por nós, porque ele fez o sacrifício, ele se entregou por nós, ele fez tudo o que nós não podíamos fazer para voltar a Deus. E por este sacrifício, e por este ser um amor sacrificial, é por isso que quando nós encontramos a este Jesus, encontramos a este amor, nossa vida foi transformada completamente. Aleluia! Ele foi ferido. Jesus, ele preferiu levar a cruz, ele não precisava, mas ele preferiu levar a cruz, ele preferiu morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos sair livres, porque ele entendeu, ele entendia que o homem nada pode fazer para alcançar a sua salvação por ele próprio. Foi necessário Deus intervir neste amor sacrificial. Aleluia. Em segundo lugar, João 15:13 nos diz: "Ninguém tem maior amor do que este." Qual é? De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha como Deus demonstrou o seu amor por nós. Este amor sacrificial que ele deu, não é? Ele entregou, ele tomou o nosso lugar. Nós tínhamos a culpa, nós tínhamos o pecado, nós estávamos com a conta, o débito, né? A nossa conta era muito grande, a nossa dívida era muito grande e Jesus simplesmente tomou esta dívida no nosso lugar e deixou-nos sair livres para a glória de Deus Pai. Mas em Romanos 5:8 nos diz: "Mas Deus prova o seu amor para conosco." Como? Como é que Deus prova o seu amor? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus queridos, este versículo é um versículo que, como João 3,16, nós deveríamos fazer os nossos alunos memorizarem este versículo. Muito importante. É não somente um versículo evangelístico para você compartilhar com pessoas que não conhecem a Cristo nem o seu amor, mas ele mostra, ele vai exatamente a realidade do homem, porque muitas pessoas pensam que eles podem mudar o seu destino por eles próprios, eles podem salvar-se a si próprio, e nós entendemos pela palavra de Deus que não é assim. Deus foi ele que provou o seu amor para conosco primeiro, foi ele que nos amou
primeiro, e por isso nós podemos entregar, podemos fazer a diferença, porque Cristo morreu por nós. Não foi depois que nós nos salvamos, depois que nós chegamos a Ele, não. Ele morreu quando nós éramos ainda inimigos seus. E isto é o valor, isto é a prova do amor de Deus por cada um de nós. Aleluia! Não havia nada em nós que Deus pudesse dizer: olha, a esse aqui nós vamos salvar porque ele é assim, ele é bonzinho, ele é isso, ele é aquilo. Não, não havia nada. Porém, ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Amém? Olha aí que coisa maravilhosa. A essência do amor divino, o amor de Deus é um amor incondicional. Romanos 13:10 nos diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se uma pessoa diz eu amo ou eu amo aquela pessoa, mas nós estamos fazendo mal àquela pessoa, aquele próximo, meus queridos, verdadeiramente nós estamos colocando condições. Ou se nós dizemos eu amo aquela pessoa, mas eu não vou me meter com ela, eu não vou fazer isso para ela, eu não vou, olha, ela lá e eu cá. Isso não é amor. Aleluia, porque o amor de Deus ele é incondicional, ele não coloca condições, amém? Em Romanos 10:12 nos diz o quê? Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Vocês vão lembrar que no tempo de Jesus, não é? Os judeus, eles eram separados dos gregos, dos romanos, dos gentios. Por quê? Porque eles eram diferentes. Eles não serviam aos deuses, à idolatria dos gentios. Portanto, nós vamos ver que agora, com o amor de Deus derramado, com Jesus salvando, derramando o seu sangue para salvar a humanidade, o que é que Paulo ele diz aos romanos? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E olha aí Mateus 11:28, Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, meus queridos, Jesus ele não coloca condições. Olha, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que fazer assim, você tem que pagar aquilo, você tem que mudar assim. Não. Qual é aquele corinho que a gente sempre cantava na nossa Assembleia de Deus, quando nós convidávamos as pessoas para aceitar a Jesus, não é? Pelo menos lá na minha igreja em São Cristóvão, nós sempre cantávamos: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Meus queridos, Jesus ele não pediu para nós mudarmos, para nós podermos entrarmos pela porta. Não, ele sabe que nós não podemos mudar por nós mesmos. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Pode chegar doente, pode chegar oprimido, pode chegar endemoniado, pode chegar frustrado, pode chegar cheio de vícios. Você venha como está. Aleluia. Entra, crê. Creu em Jesus Cristo, você entra pela porta e é Ele que faz a diferença, é Ele que faz a transformação de vida, aleluia. Olha aí, e em terceiro lugar, a essência do amor divino qual é? Um amor que é imutável. O amor de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que não muda, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o seu amor também não muda, aleluia. Deus ele não vai me amar menos porque eu pequei. Deus ele vai continuar me amando da mesma maneira, aleluia. Porque Deus ele não tem um grauzinho de amor maior para um, menor para o outro. Deus ele ama e ele ama plenamente. Não é eu amo um pouquinho, eu amo muito. Não, Deus ele simplesmente ama. Aleluia. O seu amor é imutável. Olha o que é que diz Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha aí a razão que Deus dizia para o povo de Israel. Eu não mudo, mas
E esta é a razão, porque eu não mudo. Ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos, porque se Deus fosse nos consumir cada vez que nós errássemos, se Deus fosse nos matar cada vez que nós pecássemos, errássemos, caíssemos, já ninguém existia neste mundo. Mas a Bíblia fala de que Deus, ele nos ama, aleluia, o seu amor é imutável, não muda, nós podemos deixá-lo, nós podemos falhar, nós podemos negar, nós podemos abandonar a Deus e ele permanece no mesmo lugar aonde nós o deixamos, porque ele não muda. Amém. Glórias a Deus. Olha aí também João 13:1 nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, ou seja, os seus discípulos, os seus seguidores, amou-os até o fim. Olha que coisa gloriosa. Jesus sabia que Pedro iria o negar quando o galo cantasse. Jesus sabia que todos os discípulos iriam fugir. Jesus sabia que Judas o iria trair. Entretanto, mesmo sabendo dessas coisas, conforme dizia as Escrituras, as profecias, Jesus ainda assim, a Bíblia nos diz que amando-os, amou-os até o fim. Jesus, ele não mudou, o seu amor não ficou menor, o seu amor não diminuiu, somente porque aquela pessoa o traiu. Irmãos, isto é muito forte. Precisa-se de sermos revestidos deste amor de Deus, não de um amor simplesmente fraternal, mas um amor ágape, o amor de Deus derramado em nosso coração para nós amarmos como Jesus ele amou. Amém? E é este amor que Jesus está dizendo para nós, que ele está nos impulsionando, que ele está nos constrangendo para fazer o quê? Amar como ele amou. Amém? Olha aí, Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto, vem de Deus, vem dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. O verdadeiro amor, a boa dádiva, o dom perfeito de Deus não vem do diabo. O diabo, ele não tem capacidade de amar ninguém. Ele somente sabe odiar, destruir, roubar. O diabo, ele não sabe demonstrar amor, ele não sabe fazer o bem, ele não tem nada de bom para dar a ninguém. Entretanto, o nosso Deus, ao contrário do diabo, o nosso Deus também, ele não pode fazer nenhum mal. O nosso Deus, ele não faz, ele não destrói a ninguém, ou seja, o nosso Deus, ele não tem ira, ele não tem ódio, ele ama ao pobre pecador. Até aqueles que dizem Deus não existe, aqueles que dizem eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus, no Espírito Santo, que falam abominações contra Deus, Deus ainda assim, Deus os ama. Amém? Diferente do diabo. Portanto, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Quando nós conhecemos essa verdade bíblica, e quando nós temos a certeza de que Deus, ele não está vivendo uma vida alienada da sua criação, nem do ser humano, nós vamos entender que até mesmo quando as coisas acontecem que nós pensamos porque foi que Deus permitiu que isso acontecesse. Muitas vezes nós vamos ver pessoas, adolescentes, juvenis, jovens, adultos, não é? Que eles dizem, olha, Deus, ele não ama. Ele não ama a humanidade, ele não me ama a mim, ele não ama a minha família. Por que que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Principalmente pessoas que não são salvas, que não são transformadas, que não conheceram a Deus ainda, que não têm um relacionamento com Ele, o que que acontece muitas vezes? Eles acusam, por que que Deus permitiu que eu fosse abusada? Por que que Deus permitiu que meus pais se divorciaram?
Por que que Deus permitiu que isso e aquilo, aquilo outro? Por que que permitiu que o meu irmão morresse, que o meu pai e a minha mãe morressem, que minha mãe tivesse um câncer, que o meu pai nos abandonasse? Por que que foi que Deus permitiu tudo isso? Isso mostra que Deus, ele não ama, que Deus, ele não está aí, nem aí com a gente. Irmãos, não é verdade. A Bíblia nos fala no livro de Lamentações, capítulo 3, dizendo que de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Ou seja, o homem tem que compreender que Deus, ele ama incondicionalmente. Deus, ele quer que o homem tenha este relacionamento com ele. Deus, ele quer cuidar do homem. Entretanto, o homem decidiu e decide a cada dia a não dar crédito, a não seguir, a não dar ouvidos, a não amar a Deus, a não ter este relacionamento com ele, a não permitir Deus entrar na sua vida e continuar uma vida de pecado. O homem já nasce separado de Deus. E por quê? Porque o homem, Adão, Eva, pecaram e por causa deles o pecado entrou no mundo e nós já nascemos assim. Já nascemos debaixo desta condenação. Entretanto, Deus, ele quer voltar, ele quer que nós possamos voltar a ter este relacionamento. Então, quando Deus diz que queixa-se cada um do seu próprio pecado, é porque nós entendemos que cada pecado, que cada decisão errada, ela tem as suas consequências. E por causa disso, o homem paga pela consequência do seu próprio pecado. Se eu atravesso um sinal vermelho, o que é que vai acontecer? Vindo um carro, eu vou bater. E se eu bater naquele carro, eu posso morrer ou eu posso matar uma pessoa. Se eu matar uma pessoa, o que é que acontece? Pelo menos aqui nos Estados Unidos da América, a pessoa vai presa. Vai presa e muitas vezes por prisão perpétua. Por quê? Porque tirou a vida de uma pessoa, porque a pessoa tomou a decisão errada, porque a pessoa, ao invés de parar quando estava vermelho, simplesmente seguiu. Um homem, da mesma maneira, tem consequências por cada uma de suas decisões. E quando muitas vezes essas coisas acontecem, o homem pode dizer: Deus, ele não quer saber de mim, Deus, ele não. Não. Mas a separação, a divisão, a destruição dos lares, a enfermidade, isto não é culpa de Deus. A culpa é do próprio pecado. O pecado que entrou no mundo fez com que toda esta bagagem, o fruto foi lindo ali de comer naquela hora, mas a bagagem que aquele fruto que Adão e Eva comeram trouxe uma condenação para toda a humanidade. Entretanto, porque Deus amou, porque Deus, ele ama ainda hoje e continuará amando. É que Deus, ele interviu na história da humanidade. É que Deus interviu para que Jesus viesse para salvar ao homem pecador. Amém? Então podemos dizer isso, olha, por que que Deus não interviu? Porque o homem tem suas escolhas e as pessoas pagam. Quando um casal se divorcia, não é somente o casal que vai pagar o preço, não é eles somente que vão sofrer. Os filhos, os pais, os amigos, todo mundo sofre com as consequências das nossas decisões. Isso é muito importante nós falarmos e dizermos: ah, mas irmã, mas nós somos crentes. E Deus, então, por que que permitiu que aquela pessoa morresse antes do tempo? Irmãos, no reino de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus, não existe isso de morrer por antecedência. Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele conhece todas as coisas, ele sabe exatamente a razão pela qual as coisas acontecem. A Bíblia nos diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Portanto, mesmo que uma pessoa, vamos dizer, né, hoje aqui talvez os irmãos já tenham ouvido falar sobre a morte deste jovem chamado Charlie Kirk. Uma pessoa, um crente, que defendia o evangelho, defendia os valores da família, defendia, né, as crianças inocentes que eram abortadas. Meus queridos, este homem era um homem poderoso em palavras para convencer alunos da universidade e, de repente, este homem simplesmente alguém atirou e o assassinou e ele morreu. Morreu jovem. Jovem nos seus 30 e poucos anos. Portanto, nós podemos dizer, a sua esposa poderia dizer, né, que deixou 2 filhinhos pequenininhos.
E ela poderia, mas Deus, por que tu fizeste isso? Mas eles entenderam. E meus queridos, eu não sei até onde você sabe, mas a morte deste jovem tem criado um avivamento, tem criado uma um tamanho número de pessoas que têm aceitado Jesus. Pessoas que eram idólatras, pessoas que eram, ah, ateias, pessoas que eram bruxos, que estão simplesmente deixando. Pessoas que eram homossexuais estão voltando para a casa de Deus por causa do testemunho deste jovem e por causa da sua morte. Portanto, a morte deste jovem, como foi a morte de Estevão, trouxe uma colheita tremenda para o reino de Deus. E quem somos nós para dizermos: olha, Deus não poderia ter levado esse jovem agora? Não, Deus sabe. Amém. Aleluia. Olha aí, em segundo lugar, o amor revelado na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles demonstram. Pelo Pai, o amor foi manifestado. No Filho, o amor foi encarnado. Ele veio a ser este Deus encarnado, se tornou homem para demonstrar este amor. E o Espírito Santo, o amor que está derramado sobre os nossos corações. Aleluia. O amor manifestado do Pai. Você já sabe, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o grande amor manifestado de Deus. Não haveria nenhuma, não houve maior expressão de amor de Deus pela humanidade do que enviar o seu Filho, o seu único Filho, o seu santo Filho, aleluia, para nascer nesta terra como um homem, para a fim de morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Olha aí, 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, este é o amor. Deus manifesta o seu amor a cada dia. Deus não precisa mais manifestar mais nada, irmãos. Ele não precisaria dar mais nada para nós, porque a maior expressão de manifestação de amor de Deus já foi feita quando Jesus ele veio. Amém? Mas, entretanto, a Bíblia nos diz, a manifestação do seu amor foi em enviar o seu Filho unigênito. Para quê? Para que nós vivamos. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor, o quê? Eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Mas não somente Deus, o Filho, o amor que encarnou entre nós e viveu entre nós. João 1:14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 João 4:19. Olha aí, tão pequenininho este versículo. Nós o amamos, nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ou ele chegou primeiro. Não fomos nós. Ah, eu fui que amei a Deus, eu aceitei a Jesus. Foi ele que amou primeiro, foi ele que demonstrou primeiro, e por isso nós caímos na sua corda do amor. Aleluia. Amém. Olha aí, 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aleluia! Este foi a demonstração deste verbo que se encarnou, este amor que se tornou homem para poder amar. E você vai lembrar, você quando lê os evangelhos, você vê exatamente a demonstração do amor de Jesus. Quando ele pegava uma criança no colo, quando ele tocava no leproso, quando ele dizia para aquela mulher adúltera: filha, oh, meus queridos, oh, que amor, oh, a abundância do amor que saía, não somente pela boca, pelos gestos, pelo abraço, aleluia, pela manifestação, pela virtude que havia em Jesus para com o homem, aleluia, mas o Espírito Santo também. O Espírito que veio e habita em nós,
que nós somos o templo do Espírito Santo. Este Espírito Santo, a Bíblia diz que o seu amor foi derramado em nossos corações. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em João 14:17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que coisa gloriosa! Muitos por aí, né, que não aceitaram a Jesus, que não têm um relacionamento com Cristo, dizem: olha, eu tenho o Espírito Santo. Não, ele disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Enquanto o templo, enquanto a casa estiver suja, enquanto a casa estiver ainda sendo compartilhada com espíritos do mundo, o Espírito Santo de Deus não pode habitar naquela casa. Por quê? Só pode ser um ou outro. Amém? Se Jesus está, o diabo não entra. Mas se nós dissermos: Espírito Santo, eu não quero mais você aqui, o Espírito Santo vai sair, mas alguém vai entrar, né? E é o inimigo. Então, que Deus nos guarde. E em terceiro e último lugar, a experiência do amor divino. Quando nós experimentamos este amor divino, então o que que acontece? Nós devemos continuar caminhando em amor. Nós devemos ser aperfeiçoados no amor e nós devemos ser conservados em amor. Olha aí, Efésios 5:2. E andai em quê? Amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Oh, meus queridos, que nós possamos caminhar em amor como também Cristo nos amou. Como é que eu amo? Como é que o seu juvenil ama? Ele tem que amar, nós temos que amar como Cristo Jesus amou. É por isso que nós chegamos e estamos em frente a uma situação e você não vai dizer: ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ó, como é que eu devo fazer? Pergunte a Jesus: Jesus, o que é que tu farias no meu lugar? Como é que tu reagirias? Como é que tu amarias? Seguirias amando esta pessoa? Como é que tu querias fazer, Jesus? Como é que tu queres que eu faça, Jesus? Amém? Olha aí, 1 Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Aleluia. E 1 Coríntios 16:14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Oh, meus queridos, quão importante é que nós façamos tudo para o reino de Deus com amor. Quando a gente faz obrigado, quando a gente faz, né, aquilo que vai saindo assim, duro, né? Parece uma máquina que não tem óleo, que faz a engrenagem fica lá gritando. É a mesma coisa quando a gente faz as coisas para o Senhor sem amor. A gente vai se irar, a gente vai perder a paciência rápido, a gente vai perder a calma, a gente vai perder o gozo, a gente vai ficar irado. Por quê? Porque não estamos fazendo a obra, as coisas para o Senhor com amor. Amém? Faça essa reflexão, porque nós estamos diante de uma classe de escola dominical. Aqueles alunos que ali estão, não é? Muitas vezes são pessoas, são as juvenis, jovens ou adultos, difíceis. Pessoas que muitas vezes não compreendem o professor, que não demonstra carinho pelo professor. Alunos que às vezes nos fazem chorar. Alunos que às vezes nos fazermos nós pensarmos se realmente nós queremos continuar dando aula na escola dominical. Meus queridos, que nós possamos pedir a Jesus um amor dobrado pelos nossos alunos. Se eles não nos amarem, nós vamos continuar amando. Se eles fazem mal, nós vamos continuar fazendo bem.
peça ao Senhor, nós precisamos. Aleluia. Porque muitas vezes esses alunos que nós temos que têm essas reações, que muitas vezes querem fazer bullying até mesmo dentro da classe de aula da igreja. Meus queridos, é porque alguma coisa na sua vida está faltando. Muitas vezes a reação que nós vemos nos nossos alunos de escola dominical, que a gente fica cansado, a gente fica exausto, a gente fica assim, eu não quero mais saber dessa classe de escola dominical. Saiba que você pode fazer a diferença. Saiba que mesmo você, com toda a sua paciência, ali ensinando com a graça de Deus, saiba de que um dia o seu trabalho terá um fruto riquíssimo diante de Deus. Não olhe o seu aluno como seu inimigo. Quando eles têm um problema, vamos buscar, vamos orar, vamos ver o que é que está acontecendo, que ele tem aquela reação. Saibamos amar e fazer todas as coisas com amor. Amém? Olha aí. Aperfeiçoados no amor. Não é somente ter amor, mas é aperfeiçoar, incrementar ainda mais o amor de Deus na nossa vida. 1 João 2:5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, meus queridos, se nós queremos ser perfeitos em amor em Cristo, o que é que diz a palavra do Senhor? Guarde a sua palavra. Guarde a palavra de Deus. Guarde a Bíblia Sagrada. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Leia, medite, seja ela o seu guia. E quando você fizer isso, o que acontece? O amor de Deus verdadeiramente vai espelhar de você para os seus alunos, para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? 1 Coríntios 13:1. Olha aí a perfeição. Paulo ele descreve, o capítulo 13 de Coríntios é lindíssimo e nós vamos falar muitas lições baseadas neste capítulo. Ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Podemos ter toda a dialética, podemos ter toda, né, aquela giga de comunicação, podemos ter uma maravilhosa dialética, mas se tudo isso não tiver amor fluindo nas suas palavras, a Bíblia diz que eu serei simplesmente como um sino que tine. Nós não queremos ser isso. Amém? Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha, Paulo toca aí em algo crucial. Porque nos dias de hoje, como no tempo também de Paulo, por isso ele escreve, muitas pessoas que se diziam profetas, muitas pessoas, olha, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu tenho a ciência, eu tenho isso, eu conheço o mistério, Deus está revelando, olha aí, não é? Dizem até por aí, olha, é o irmão do manto da mão. Não vamos entrar nesse mérito. Ele disse, se eu tivesse toda a fé, será que nós temos toda a fé de fazer de maneira de transportar os montes? Será que nós já ouvimos de alguém aí que a fé foi tanta que transportou um monte? Porque isso Jesus ele disse. Ele disse, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e ponte ali, e vai acontecer. Mas ele disse, se eu tiver toda esta fé, todo este poder, toda esta autoridade, se eu tiver este dom de profecia, se eu falar, se eu tiver, vamos dizer, todos os dons espirituais, se eu tiver toda a ciência. Ele disse, mas se eu não tiver amor,
Se atrás dos bastidores a minha vida não reflete o amor de Deus, irmãos, a profecia para nada serve, a ciência para nada serve, ou a fé, a autoridade, e grita e fala, nada, e não tem amor, para nada serve. O amor tem que caminhar junto com o dom. O amor tem que caminhar junto com a fé. O amor tem que caminhar junto com as obras. O amor tem que caminhar junto com o Espírito. Aleluia. Amém. E olha aí, 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Olha que coisa linda. Paulo ele escreve para esta igreja em Tessalônica, uma igreja que foi fundada com muita tribulação, com muita perseguição. E esta igreja estava sendo, né, não somente para os irmãos da Macedônia, da Grécia, da Ásia Menor, era um exemplo como eles haviam saído da idolatria, dos ídolos, se convertido a Cristo e olha, mas muito mais sobre o amor que estes crentes eles tinham uns para com os outros. Dava um exemplo para todas as demais igrejas. Que lindo! Que nós possamos ser conhecidos pelas pessoas, pelo nosso amor. Amém, igreja? Que as pessoas não me conheçam por causa do nome que eu tenho, da riqueza, da dialética que eu tenho. Eu tenho certificado, eu tenho meu anel, eu tenho isso, eu sou formado nisso, naquilo, naquilo outro. Paulo disse: eu reputo tudo isso como esterco. Mas que nós possamos ser conhecidos como homens e mulheres que amam, que o amor de Deus está derramado, que conhecem a gente pelo amor de Deus. Aleluia. Olha aí. Conservados. O que conserva? Você vai lembrar, né? De comida que a gente coloca dentro da conserva para poder manter aquilo bom para comer depois, não é? A Bíblia diz conservados em amor. Nós, como cristãos, nós, como crentes, nós, como salvos, a nossa vida é conservada, é preservada em amor. Olha o que diz a Bíblia, Judas 1:21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Conservem-se no amor de Deus. Fiquemos, permaneçamos, nos conservemos dentro deste amor de Deus. Mas para poder ter amor, para poder ficar dentro do amor, é necessário o quê? Nós estarmos na palavra. Nós estarmos em comunhão com Deus, aleluia, para que este amor que Ele nos traz, que está derramado, a Bíblia fala, possa abundar para as demais pessoas que estão também ao nosso lado. Amém? Meus queridos, que Deus possa te abençoar poderosamente, que você tenha uma classe abençoadíssima e que o amor de Deus possa estar derramado no seu coração, no coração dos seus alunos e lindas lições, né? Próximo domingo nós estaremos falando sobre os diferentes tipos de amor, não é? Lição muito importante e eu espero você aqui para nós podermos continuar esta lição maravilhosa deste trimestre, andando em amor. Que Deus vos abençoe.